saudações a todos, boa tarde a todos. Com a graça e com a direção de Deus, vamos dar início a mais uma aula. Estamos aqui iniciando, nos primeiros capítulos ainda do MTP-01, que fala sobre intervenção policial, processo de comunicação e uso da força. Então, seguindo aqui a nossa dinâmica de aula, nossa metodologia de aprendizado, nós estamos trabalhando com o método CRP, conhecer, revisar e praticar. Então, dentro da nossa proposta, hoje a gente vai iniciar a aula fazendo uma revisão da aula anterior. E por que é importante a revisão? Nós adquirimos já algum conhecimento na aula anterior, só que esse conhecimento, ele entrou para o nosso cérebro e está ali guardado, está ali parado. Então, se nós não reativarmos ele, nós não acordarmos esse conhecimento, ele vai se apagando até nós esquecermos. Então, quando nós revisamos uma informação, a gente sacode ele, a gente acorda ele, a gente ativa ele, para que ele possa estar sempre ali vibrando em nossa memória. Okay? Então, por isso que é tão importante a gente fazer essas revisões periódicas. E nós vamos utilizar o nosso mapa mental para fazer essas revisões. Tá? Então, na aula anterior, nós estudamos sobre o preparo mental. Preparo mental. E as nossas revisões serão revisões guiadas. Eu farei aqui perguntas, que são perguntas. Por que a pergunta é importante? Eu diria que a pergunta é mais importante do que mesmo a resposta. Porque a pergunta ela nos faz pensar. A pergunta ela nos faz buscar em nossa memória uma informação que nós já temos. Então, fazer uma revisão simplesmente lendo ou afirmando algo e outra revisão onde eu faço fazendo perguntas é muito diferente. Então, por isso que é importante a pergunta. Ela força a gente a entregar uma resposta que nós já temos. Tá? Então, sobre o preparo mental, nós temos aqui algumas perguntas a serem feitas. E as respostas, claro, também são importantes. Tá? Então, quando a gente for fazer aquelas revisões, eu vou trazendo aqui alguns pontos, tá? Alguns pontos que nós precisamos fixar ainda mais. Nós falamos aqui de um conceito, um conceito bem importante na aula anterior. Esse conceito, ele diz respeito a um processo de pré-visualizar prováveis problemas. Olha só, pré-visualizar prováveis problemas, ou também numa avaliação preliminar das ameaças. Que conceito é esse que nós estamos nos referindo? O conceito de pré-visualizar prováveis problemas ou fazer uma avaliação preliminar das ameaças. Esse, portanto, é o conceito de preparo mental. Ok? Vamos sempre lembrar daquele policial assumindo o serviço, imaginando ou pré-visualizando o que pode acontecer com ele. Pré-visualização das ameaças. E com isso ele vai, consequentemente, ensaiar as possibilidades de resposta para enfrentar aquela ameaça. Tá? Então, esse é o conceito de preparo mental. E aí, quando o policial se antecipa mentalmente a uma situação que ainda não aconteceu, o seu corpo e a sua mente sofrerá algumas reações fisiológicas e mentais, que o colocará em um estado de prontidão adequado para cada situação. Aí nós entramos, então, nos estados de prontidão. Ok? Então, sobre os estados de prontidão, o que nós mostramos aqui? Nós mostramos aqui 4 vertentes que nós temos que saber sobre estados de prontidão. Tá? Nós falamos que é importante nós conhecermos quais são os estados de prontidão, as cores que representam cada estado de prontidão, as características de cada estado de prontidão e situações vivenciadas pelo policial, situações práticas, que muitas vezes são narradas nas questões de prova. Ok? Então, eu vou fazer aqui perguntas aleatórias sobre esses estados de prontidão para a gente poder tentar lembrar da resposta. Beleza? Nós falamos aqui em um estado de prontidão que ele é compatível com uma situação de normalidade. Uma situação de normalidade. Qual é o estado de prontidão compatível com uma situação de normalidade? Vamos lembrar? Tudo tranquilo, o policial não visualiza nenhum ato hostil, tá? Então, ele não está tenso porque a situação é de normalidade. Então, esse estado de prontidão compatível com a situação de normalidade é o estado de atenção, beleza? E por falar em estado de atenção, qual é a cor que representa o estado de atenção? Muito importante também. É o estado de atenção. Isso mesmo, beleza? Muito bom. Falamos também aqui em um estado de prontidão que é caracterizado pela distração em relação ao que está acontecendo ao redor. Quando falamos em distração, pensamento disperso, nós falamos em que estado de prontidão? No estado relaxado. Muito bem, tá? E o estado relaxado, ele é caracterizado por que cor? Qual cor? Pela cor branca, tá? Muito importante também. Nós falamos ainda do que ocasiona o estado relaxado. Quais são as causas do estado relaxado? Nós até falamos quantas causas são. São 2 causas, não é isso? E que nós não podemos confundir com as 2 causas do estado de pânico. Então, quais são as 2 causas do estado relaxado? Vamos lembrar?
Uma delas é o cansaço, beleza? O cansaço. A outra causa é a percepção errônea da ausência de perigo. É outra causa, tá? E o estado relaxado, né? Quais seriam aqui alguns exemplos do policial no estado relaxado? O policial dormindo dentro da viatura, o policial escutando música com fone de ouvido, o policial lendo, né, uma revista, um livro, né, alheio ao que está acontecendo ao seu redor. Então, são situações do policial no estado relaxado, beleza? Muito bom. Nós falamos também de um estado de prontidão quando o policial detecta um problema, olha a frase, hein? Detecta um problema e está ciente de que uma agressão é provável. Ó, tomou conhecimento de algo e isso é um indicativo, né, de um indício de algo, que algo está acontecendo. Então, quando o policial detecta um problema e está ciente de que um confronto é provável, eu falei que essa frase aqui sempre vem associada a esse estado de prontidão quando é cobrado em prova. Então, esse é o estado de alerta, beleza? Estado de alerta. O policial tomou conhecimento e começa a fazer todo um planejamento consigo e com sua equipe para deslocar até o local onde está acontecendo a situação. Ok? Estado de alerta. O estado de alerta, ele é representado por que cor? Qual é a cor que representa o estado de alerta? A cor laranja, beleza? Muito importante também. Falamos também aqui de um estado de prontidão que o policial deve permanecer, deve atuar numa situação de risco real. Qual é o estado de prontidão que o policial deve atuar numa situação onde há um risco real, iminente, presente? É o estado de alarme, não é isso? Estado de alarme. E qual é a cor que representa o estado de alarme? É a cor vermelha. Beleza, pessoal, muito bom. E falamos também em um estado de prontidão em que consiste num descontrole total do policial. Ele perde o controle da situação, ele entra num processo de paralisia ou ele tem uma reação desproporcional à gravidade daquela ameaça. Então, esse estado de prontidão onde o policial tem um descontrole total é chamado de estado de pânico, representado por qual cor? Pela cor preta, beleza? Bom, nós falamos também que o estado de pânico, ele é ocasionado por dois fatores. Assim como o estado relaxado tem duas causas, o estado de pânico também tem duas causas. Então, quais são os dois fatores que predispõem o policial a entrar no estado de pânico? Um deles é a sobrecarga do organismo do policial, a sobrecarga física e mental do policial. Ou seja, quando ele fica por muito tempo, no tempo prolongado, nos estados de alerta ou de alarme, que são estados que demandam muita tensão por parte do policial, muito desgaste, então está sujeito a entrar no estado de pânico, ok? Devido à sobrecarga do seu organismo. Tá? E temos também a outra causa, que é quando o policial está despreparado mentalmente. Quando o policial está despreparado mentalmente para enfrentar uma situação, ele está em que estado de prontidão? Ele está no estado relaxado. Então, o despreparo mental do policial pode fazer com que ele seja surpreendido por uma situação e não tenha uma reação adequada diante daquela situação. Então, o despreparo mental é uma causa do estado de pânico. Beleza? Muito bem. Esses foram os principais pontos que nós trabalhamos aqui na aula anterior sobre os estados de prontidão. Claro que trabalhamos com mais detalhes, né? Mas hoje é só uma revisão para a gente poder, assim, relembrar, reativar algumas informações que são importantes para a gente, tá? Resolvemos algumas questões, trabalhamos com diversos formatos de questões, e os senhores perceberam que não importa o formato da questão. Se nós soubermos essas palavras-chave que nós destacamos aqui na aula, né, toda essa essência que nós mostramos aqui, o formato da questão é o que menos importa. Só que é fundamental também que nós conheçamos o formato da questão. Por quê? Para a gente saber como é que o CRS trabalha com o conteúdo ao formular uma questão. Importante a gente condicionar a nossa mente aos formatos de questões. Tá? Muito bem, pessoal. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós vamos para o segundo capítulo do MTP-01, onde nós falaremos sobre avaliação de risco. Tá? Nós aqui havíamos mencionado que o MTP-01 tem 3 pilares, tem 3 destinos onde nós queremos chegar. 3 temas centrais: intervenção policial, processo de comunicação e uso da força. Só que para nós chegarmos a esses 3 destinos que nós temos aqui, a gente precisa se abastecer de um combustível. Senão a gente não chega lá de forma satisfatória. Então, para a gente poder abastecer, nós temos que fazer algumas paradas para abastecimento. Já fizemos uma parada para abastecimento com algumas informações importantes. Esse combustível são algumas informações preliminares que servirá de base para nós compreendermos esses 3 temas centrais aqui. Nós já paramos da parada do preparo mental. E agora é o momento de nós avançarmos mais um pouco e fazermos mais uma parada para obter mais combustível, mais informação
que é a parada da avaliação de risco, tá bom? Então, é nesse ponto aqui que nós estamos situados agora no MTP-01, tá? No capítulo avaliação de riscos. Eu penso que, de acordo com o desenrolar da aula, a gente até consegue hoje fazer mais uma parada. Já pelo menos começa o capítulo também de pensamento tático, tá? Mas nosso objetivo principal hoje é concluir o capítulo avaliação de risco. Combinado? Beleza, pessoal. Então vamos agora aqui sair um pouco do mapa mental e retornar para o slide da aula, né? Onde a gente aprofunda um pouco mais no conteúdo, tá? E assim que nós concluirmos, né, a apresentação desse conteúdo, né? Porque quando eu estou apresentando o conteúdo, nós estamos naquela primeira etapa do método CRP. Vocês estão conhecendo o conteúdo de forma direcionada pelo professor, de forma guiada, objetiva, atento para os pontos que são mais importantes na matéria, e em seguida nós iremos praticar, resolver algumas questões. E ao longo da apresentação, é claro que eu farei algumas recapitulações. Eu vou apresentar um conteúdo e vou recapitulando, tá? Esse conteúdo e fixando em nossa memória. E na sequência, a gente resolve algumas questões, tá bom? Então, assim que a gente vai trabalhar durante todo o curso. Vamos lá, pessoal. Então, falando agora sobre avaliação de risco, tá? Nós temos que fazer aqui algumas considerações antes de nós falarmos de avaliação de risco, tá? Primeira coisa é o seguinte: toda intervenção, olha, eu falei toda intervenção. Então já percebam que eu falei que é uma palavra que nos traz uma ideia de extremidade, uma ideia assim ampla, né? Toda intervenção. Toda intervenção que o policial está ali atuando envolve algum tipo de risco potencial. Eu não falei que é um risco real, mas um risco potencial. Um risco que pode acontecer. Que pode se tornar, depois, um risco real. Mas que toda intervenção tem um risco potencial, isso tem, né? E que nas atividades policiais, a gente trabalha com as técnicas e com as táticas, não é com a intenção de eliminar todos os riscos, porque não tem jeito, não tem como. Né? A gente tem condição de minimizar os riscos, mitigar os riscos, reduzir esses riscos. Tá? Então, se toda intervenção policial tem algum tipo de risco, tá? Que é considerado, que deve ser considerado pelo policial, isso quer dizer o quê? Qual que é a consequência disso? Porque aí, então, todo policial tem que fazer uma avaliação de risco. Se toda intervenção tem um grau de risco, então toda intervenção tem que ser feita uma avaliação de risco para a gente poder trabalhar melhor com esse risco, atuar de uma forma mais segura diante desse risco. E aí nós entramos, portanto, nessa avaliação de risco, tá? Então, amigos, já nesse conceito inicial, né, nessas considerações iniciais, a gente tem que ficar ligado em alguns pontos, especialmente em terminologias, em palavras. Vocês vão cansar de me ver falando aqui, né, de detalhes, de palavras que são perigosas em questões de prova. Eu falei que toda intervenção, quando está sujeito a vir uma questão de prova, afirmando que nem toda intervenção tem risco. Está sujeito a vir falando assim. Mas o que eu afirmei aqui? Que toda intervenção envolve algum tipo de risco potencial. Você já fica ligado, tá? É uma frase extrema, esse contexto aqui, e ela está correta. Beleza? Anota isso aí. Toda intervenção envolve algum tipo de risco. E qual é o tipo de risco? O risco potencial. Potencial. E por que eu destaco a palavra potencial? Lembra que eu comentei na primeira aula algumas palavras que têm um som parecido com outra? E aí a banca faz isso assim, ó. A banca pega essa palavra que ela é semelhante, mas que está errada nesse contexto, e substitui. Para confundir, para pegar aquele candidato desatento. Então, se, por exemplo, a questão afirmar assim, ó, toda intervenção policial envolve algum tipo de risco real. Olha só, real se parece com potencial. Não parece? Parece. Real, potencial. Então, isso dentro de uma frase mais extensa, o candidato talvez nem percebe esse detalhe sutil. E é aqui que nós entramos com um direcionamento, com um apontamento para vocês ficarem ligados. Que um outro candidato que não tem essa direção nem percebe isso numa questão de prova. E é aí que a banca pega. Ok? Então, marca essa palavrinha aí, ó. Risco potencial, não é risco real. Tá? Algumas intervenções têm risco real. Lembra que nós comentamos lá atrás que quando o policial está diante de uma situação de risco real, ele deve atuar no estado de alarme? Então, algumas, mas não são todas. Agora, o policial tem que considerar que toda intervenção tem um grau de risco. Nem que seja um grau menor ou um grau maior, mas tem. Beleza? E aí, quando nós trabalhamos com o conceito de risco, o que é risco dentro do contexto policial? O risco dentro do contexto policial
é a probabilidade de concretização de uma ameaça contra pessoas ou contra algum tipo de bem. Ou um bem patrimonial ou algum bem jurídico também. Tá? O que é um bem jurídico? Por exemplo, a vida é um bem jurídico, que é tutelado, que é protegido pela lei. O patrimônio é um bem jurídico, que é tutelado, que é protegido pela lei. A liberdade é um bem jurídico. A saúde é um bem jurídico. Então, a lei protege alguns bens jurídicos. Então, está sujeito de ter um risco sobre algum bem, né? Ou também contra pessoas. Então, o risco é a probabilidade de concretizar uma ameaça contra uma pessoa ou um bem. Tranquilo? Muito bem, pessoal. E esse risco, dentro do contexto policial, ele tem duas características. Grave isso aqui, ó. O risco no contexto policial ele tem duas características. E essas duas características do risco são duas palavras perigosas que nós temos também dentro do contexto de uma questão de prova. Tá? Então, quais são as características do risco no contexto policial? Eu vou explicar aqui o porquê que o risco tem essas duas características e vou mostrar onde é que tem uma pegadinha aí nesse ponto. Tá? O risco no contexto policial, ele é incerto, mas ele é previsível. Olha aqui, ó, as duas características do risco. Ele é incerto, mas ele é previsível. São as duas características, incerto e previsível. Tá? Percebam, pessoal, que essas duas palavras são palavras que aceitam tanto a retirada quanto a inclusão do prefixo de negação in. Ó, incerto, certo. Previsível, imprevisível. Ok? E eu comentei com os senhores aqui na aula anterior, que palavras que aceitam a inclusão ou a retirada de prefixos de negação também é um ponto que a banca gosta de trabalhar, gosta de pegar o candidato desse ponto. Ou retirando ou incluindo um prefixo in, onde tem ou onde não deveria ter. Beleza? Então, cuidado com essas duas palavrinhas aí, ó. O risco é incerto, mas é previsível. O correto é isso. Tá? E por que o risco ele é incerto? Por que o risco é incerto? Bom, eu não sei quando que o risco vai ocorrer, vai se concretizar. Eu não sei nem onde, nem quando, nem com quem. Ele é incerto. Por exemplo, está lá o policial militar, serviço, em destacamento, à noite, né, madrugada. A guarnição não sabe, né, se naquela noite irá acontecer um ataque de uma quadrilha do Novo Cangaço para acertar o quartel, explodir caixa eletrônico, né, e coisa parecida. Ele não sabe se isso vai acontecer. Então é incerto. Nesse contexto, tá? E por que ele é previsível? É previsível porque o policial ele tem condição de conhecer a forma desse risco acontecer. Ele conhece, por exemplo, o modus operandi de uma quadrilha do Novo Cangaço. Como é que eles atuam, como é que eles agem, como é que eles fazem, primeiramente, para entrar na cidade, cercar o quartel, atacar as agências bancárias. Ok? Então, ele é previsível porque eu posso imaginar, eu posso prever a forma de agir do infrator. E como eu posso prever isso, eu consigo também planejar ações para minimizar os riscos se isso acontecer. Então, é previsível, mas é incerto. Ok? Então, se numa questão de prova, por exemplo, a frase afirmar que o risco é certo, mas é imprevisível, o que vocês acham? A afirmativa está certa ou errada? Obviamente, está errada. Só por esse detalhe. Agora, o candidato que não leu assim, com essa riqueza de detalhe, nem percebe isso. Ou então, assim, ó, o risco ele é certo e é previsível. Também está errado, porque o risco é incerto. Tranquilo? Então, tomem cuidado aí com essa palavra, tá? Que é uma palavra perigosa, beleza? E tem outras palavras também nesse sentido que a banca pode trabalhar essa palavra, por exemplo, a palavra viabiliza. Viabiliza, inviabiliza. Né? Por exemplo, a avaliação de risco, ela viabiliza o planejamento, né? A definição da conduta operacional a ser adotada diante dessa situação. Viabiliza, tá certo. Mas talvez na prova pode vir falando assim, ó, que a metodologia da avaliação de risco inviabiliza a adoção de uma conduta operacional adequada a cada situação que o policial pode enfrentar. Cuidado com essas palavrinhas, já estou avisando aqui desde já, porque pela minha experiência com as provas do CRS, são esses os pontos que o examinador trabalha para fazer com que o candidato caia na armadilha. Beleza? Muito bem. Vamos lá, pessoal. Então, se toda intervenção envolve algum tipo de risco potencial, já falei, né? Então, toda ação policial militar
deve ser precedida de uma avaliação de risco. Eu falei que toda ação policial militar deve ser precedida. Marca isso aí, tá? Precedida de uma avaliação de risco. Aqui nós temos dois pontos importantes nessa fraseologia que eu acabei de citar. Toda intervenção policial é toda, não tem exceção, toda. Tá? Então, frase extrema está correta. Toda intervenção policial militar deverá ser precedida por uma avaliação de risco. A palavra precedida é uma palavra que aceita um antônimo, ou seja, uma palavra contrária. Qual é o contrário de precedida? Sucedida. É outro ponto. Olha, até o som parece. Então, se uma prova informar que toda intervenção policial deve ser sucedida de uma avaliação de risco, está errado. Está errado. Está vendo só? De uma avaliação de risco. Agora, se nós informarmos, por exemplo, que toda avaliação, toda intervenção deve ser sucedida por uma avaliação apenas, avaliação, eu não falei que é uma avaliação de risco, eu falei uma avaliação. Aí já está certo. E vocês vão entender por que essa segunda frase está certa daqui a pouco. Ou talvez na próxima aula. Tá? Porque a palavra avaliação é uma palavra muito abrangente, que ela se adequa a vários contextos. Mas o contexto agora aqui, ó, é avaliação de riscos. Então, eu estou sempre aqui enfatizando, né? Risco. Avaliação de riscos. Tá? Beleza, pessoal. Então, tá bom. Então, o que nós trabalhamos até agora? Eu ainda nem entrei nas etapas da avaliação de risco ainda. Porque essa metodologia da avaliação de risco, ela compreende 5 etapas. Eu nem comecei a falar das etapas ainda. Ainda é só algumas considerações iniciais que tem um tanto de coisa para trabalhar aqui ainda. Para a banca trabalhar e trazer para a gente algum desses detalhes numa questão de prova. Ok? Vamos lá. Então, nós vimos aqui, por exemplo, que toda intervenção envolve algum tipo de risco potencial. Cuidado para não confundir com a palavra real. Nós trabalhamos aqui sobre as características do risco. Quais são as características do risco? O risco ele é incerto, mas ele é previsível. Previsível. Cuidado com o prefixo in, nessas duas palavras. Tá? Falamos também que toda ação policial, toda ação policial deverá ser precedida de uma avaliação de risco. Precedida, não é sucedida, é precedida. Joia? Muito bem. E aí, já entrando agora aqui na parte das etapas da avaliação de riscos, amigos, quando os senhores, no dia da prova, ao abrirem o caderno de provas, né, e aí encontrou lá assim, ó, no enunciado da questão, de acordo com o MTP 01, no que diz respeito à avaliação de risco, olha o tema aqui, ó, avaliação de risco, vocês devem lembrar de um detalhe, de um bizu. E esse bizu aqui, gente, irá nos auxiliar a responder praticamente qualquer questão de prova sobre o tema avaliação de risco. Uma única palavrinha aqui, ó, IACA. Pode ser IAKA, com 2 As no final, ou IACA ao quadrado. Esse ao quadrado significa que as duas últimas letras do IACA é a letra A, ok? IACA. Então, eu tenho que lembrar do bizu chamado de IACA, beleza? É a primeira coisa que eu tenho que lembrar. Posso até pegar ali na hora da prova e anotar assim no cantinho do caderno de provas, assim, um esqueminha assim, ó, IACA, para me auxiliar na resposta, beleza? Então, cada letrinha dessa aqui do IACA representa uma etapa da avaliação de risco. É a letra que inicia o verbo, né? A palavra que irá iniciar a etapa da avaliação de risco. Então, são 5 letras. São 5 letras. Se são 5 letras, é um outro ponto importante. A metodologia da avaliação de risco compreende quantas etapas? Quantas etapas? Ó, 5 etapas. E aí é um ponto importante. Um ponto importante para a prova também. Já falei isso aqui para os senhores. Tá? Toda vez que vocês encontrarem um número numa frase, gente, número é importante. A banca gosta de trocar números. Por exemplo, aqui, ó. Está sujeito a banca afirmar lá na questão que a metodologia da avaliação de risco compreende 4 etapas, compreende 3 etapas, compreende 6 etapas. Mas qual é o correto? Compreende 5 etapas. Então, é um ponto já importante para a gente poder destacar aqui. Beleza? Muito bom. Então, 5 etapas. Opa, falei aqui uma outra palavra aqui que a gente tem que ficar ligado. Ó, etapas. Etapas. Falei isso na primeira aula. Sempre que nós estivermos diante de um assunto, de um tema, que fala de etapas de alguma coisa, é porque a ordem das etapas é importante. Nós precisamos conhecer, saber a ordem dessas etapas, a sequência.
Beleza? Na prova isso vai cobrar de vocês. Tá bom? E aí o IACA ia nos auxiliar para lembrar dessa ordem. Porque aqui está bem na ordem, ó. IACA está bem na ordem certinha das etapas. Tá bom? Beleza. Agora nós vamos falar um pouco agora melhor sobre cada etapa dessa aqui. Em que consiste cada etapa da avaliação de risco. Beleza? Vamos lá, gente. Então, primeira etapa da avaliação de risco. IAK. Ó, I, a letra I. Então, a letra I é quando o policial identifica direitos e garantias sob ameaça. Ok? Então, o que é isso, professor? Na prática, como é que isso funciona? Por exemplo, quando o policial militar ele é acionado para uma ocorrência, o Copom aciona a guarnição, ô guarnição, desloca até o endereço tal, né? Lá está acontecendo um assalto, um roubo, tá? Um roubo é um crime contra o patrimônio, não é isso? Crime contra o patrimônio. Então, o direito à propriedade de uma pessoa está sendo ameaçado, está em risco, está sendo lesado. Então, o policial identificou, né, um direito da pessoa que está sendo ameaçado, direito à propriedade. Aí pode ser roubo, pode ser furto. Se for uma ocorrência, por exemplo, de lesão corporal, o direito, né, à sua integridade física preservada. Uma ocorrência de homicídio, o direito à vida está sendo lesado. Tá? Então, quando o policial já recebe as informações, né, geralmente por meio do Copom, sobre um crime específico, ele já começa a identificar qual é o direito que está sendo ameaçado, qual o direito ou garantia que está sendo ameaçado. Então, na etapa 1, basicamente, é quando o policial está coletando informações acerca da vítima, né? Quem é a vítima que está ali tendo algum direito ameaçado, ou lesado, ou prejudicado, ok? Informações também sobre o tipo de crime que está sendo praticado, o histórico dos fatos. Então, resumidamente, né, a etapa 1 é quando o policial está coletando informações que envolvem a vítima. Qual é o crime que a vítima está sujeita, né? Qual é o direito que está sendo lesado? Basicamente é isso. Ok? Identificação de direitos e garantias sob ameaça. Muito bom. Aí, indo para a etapa 2, se tem algum direito sendo ameaçado, é porque tem alguém ameaçando. Não é lógico? Isso aqui, ó, tem alguém ameaçando. Se tem alguém ameaçando, a etapa 2 consiste em fazer uma avaliação dessas ameaças. Ok? Então, a etapa 2, a avaliação das ameaças, consiste em avaliar as características desses fatores que ameaçam os direitos e garantias. Que características são essas? Por exemplo, informações do infrator. Sua complexão física, seu sexo, sua idade, estado emocional, psicológico, qual é a motivação para a prática daquele ato, se ele está armado, qual é o seu histórico criminal, ok? Então, tudo que envolve o agressor, o infrator, o agente causador dessa ameaça, o policial está coletando informações na etapa 2. Avaliação das ameaças, coletando características e informações sobre o agente ameaçador, sobre o fator que ameaça. Eu estou aqui explicando de forma assim bem separada, mas na hora que a guarnição recebe as informações, ele recebe as informações todas de uma vez. E ele que vai ali agrupando as informações, o que é uma metodologia. Ok? E a primeira preocupação do policial militar deve ser com a vítima. É com a vítima. E depois a sua preocupação passa para o autor, se for o caso ali, né, de ter que prender o infrator. Mas a preocupação prioritária é com a vítima. A gente vai tratar sobre isso lá no MTP 02, quando nós estudarmos o capítulo Abordagem à Vítima, Tratamento às Vítimas de uma ocorrência. Ok? Então, olha só, etapa 1, informações sobre a vítima. Etapa 2, informações sobre o autor do crime, o que ameaça, o agente que ameaça um direito ou uma garantia. Beleza? Muito bem. E percebam só que a etapa 2 é uma avaliação. Quando eu estou avaliando algo, eu estou o quê? Coletando informações sobre esse assunto. É uma avaliação. Não é uma classificação da ameaça. É uma avaliação da ameaça. Classificação é de risco, que é o que nós vamos ver agora na próxima etapa. E, gente, a banca já cobrou isso inúmeras vezes, trocando a palavra avaliação das ameaças por classificação das ameaças, o que é muito diferente. Quando eu estou classificando, eu estou colocando ali um tema, uma informação, em ordem, né, de níveis ou de graus, que é o que faremos agora na etapa 3, classificação de risco. Olha só, I, A, K, ó, I de identificação, 2 de avaliação das ameaças, e o 3 agora, letra C, C de classificação de risco. Beleza? Vamos lá, então. Então, o risco ele pode ser classificado em
3 níveis. E aí, meus amigos, tem um bisuraço aqui para vocês agora, tá? Um bisuraço. Nós iremos falar aqui de diversos tipos de níveis ao longo dos manuais, no MTP 01, 02, 04 e assim vai, tá? Então, olha só, grava uma coisa aí. Não existe nos manuais, em nenhum manual, nível 4, o nível 5, nível 6, de nada. Só existe até o nível 3. Se em algum momento uma questão informar nível 4, nível 5 de alguma coisa, já pode assim, não precisa nem ler o restante da frase. Já está errado. Então são só 3 níveis. Agora nós não podemos confundir níveis com etapas. Por exemplo, aqui, ó, a avaliação de risco é uma metodologia que consiste em 5 etapas. Etapas são fases de um processo. Ok? Níveis não. Níveis é uma outra classificação. Os níveis é uma graduação de uma situação. Uma graduação de uma situação. Ok? E a maior graduação é o nível 3. Combinado? É um ponto muito importante. Então vamos aqui entender agora os níveis de risco. Os níveis de risco, tá? Então, o primeiro nível, uma situação classificada como de risco nível 1. Risco nível 1. Uma situação de risco nível 1 é uma situação caracterizada pela reduzida, olha só, reduzida possibilidade de ocorrer ameaça que compromete a segurança. Eu falei uma reduzida possibilidade de ocorrer ameaça que compromete a segurança. A possibilidade, ela existe, não existe? Existe, porque toda intervenção tem um grau de risco, nem que seja o mínimo possível. Mas é uma possibilidade reduzida. Lembra que nós comentamos lá nos estados de prontidão, quando falávamos sobre o estado de atenção, que o policial está numa situação de normalidade, mas que a qualquer momento o policial tem que estar ciente que uma agressão é possível, mas é uma possibilidade reduzida. Ok? Então, já dei até aqui um exemplo de uma situação de risco nível 1. Uma situação de normalidade. Uma situação, por exemplo, o policial está realizando um patrulhamento ordinário, o policial está fazendo um contato comunitário com o cidadão, está prestando uma informação, prestando uma orientação. São exemplos de intervenção nível 1. Ok? Pessoal, só um momentinho, tá? Só para fechar aqui a janela, porque está caindo aqui agora uma tempestade onde eu moro. Só um... Vamos lá, pessoal. Obrigado pela compreensão aí, viu? Pela paciência. Então, pessoal, a gente está falando aqui sobre a classificação de risco. Classificação de risco. Risco nível 1, né? Eu dei aqui o exemplo, né, de uma situação de risco nível 1. Então, numa situação de risco nível 1, que é, por exemplo, uma situação de normalidade, qual é o estado de prontidão coerente com a situação de risco nível 1? Acabei de falar agora, né? O estado de atenção. Beleza? Então, é importante para a prova a gente poder também associar os estados de prontidão com cada nível de risco. Beleza? Isso é importante. Cai em prova direto. Tá bom? Situação de risco nível 2. Então, situação de risco nível 2 é uma situação caracterizada pela real possibilidade, de ocorrer ameaça que compromete a segurança. Eu falei uma real possibilidade, eu não falei que é uma situação de risco real. Enquanto na situação de risco nível 1 a possibilidade é reduzida, o risco nível 2, a possibilidade já é real. Já tem uma maior probabilidade de acontecer. Ok? Bom, vamos lá, pessoal. Vou dar aqui um exemplo de uma situação de risco nível 2, tá? Vamos imaginar que uma guarnição... Aliás, a guarnição está em patrulhamento e aí o Copom acionou a guarnição informando que tem 2 indivíduos dentro de um carro e eles estão parados em frente a um banco. Isso 2 horas da manhã. Tá? Observando ali o banco, observando os arredores, né? Já a rua já sem movimento. E aí a guarnição é acionada para fazer uma averiguação desse fato. Tá? Então, é uma situação que levantou uma suspeição. São indivíduos em atitude suspeita.
né, o local, né, o horário, né, em frente a um banco. Tudo isso, então, leva a gente a pensar que são indivíduos que merecem fazer uma verificação, uma averiguação, né, do porquê que eles estão ali parados naquele horário em frente a um banco. Tá? Então, uma situação de fundada suspeita, tá, é uma situação, por exemplo, que nós podemos classificar de risco nível 2. É uma situação onde ainda não se concretizou uma ameaça, não se concretizou, mas a possibilidade da ameaça, ela é real. E aí os policiais têm que fazer uma averiguação, uma checagem. Beleza? Muito bem. Show. Então, se os policiais têm que fazer uma verificação, olha a palavrinha, ó, verificação, averiguação, isso significa que o estado de prontidão coerente para uma situação de risco nível 2 seria qual o estado de prontidão? O estado de alerta. Ok? Estado de alerta. Maravilha? Então, muito importante poder associar também o estado de prontidão com cada nível de risco. Beleza. Agora, a situação de risco nível 3. Uma situação de risco nível 3. Que houve a concretização do dano ou da ameaça. Uma situação de risco nível 3, pessoal, ela é caracterizada pela concretização do dano ou pelo risco real e iminente. Nesse mesmo exemplo que eu dei aqui, vamos pensar que a guarnição chegou lá para fazer a abordagem a esses indivíduos no carro e, de repente, eles arrancam o veículo com a presença da polícia militar e, ao arrancar o veículo, o passageiro começa a disparar contra a viatura policial. Olha só. Então, aqui já começou uma fuga e uma perseguição policial. Beleza? Então, houve a concretização do dano. O risco é real, iminente, é presente. O policial vê o perigo. Então, é uma situação de risco nível 3. Né? Concretizou-se o dano, o risco é real, é iminente. Então, nesse caso, qual seria o estado de prontidão que o policial deve atuar nessa situação de risco nível 3? Estado de alarme. Estado de alarme. Beleza? Então, as intervenções de risco nível 3, as intervenções policiais no risco nível 3 são intervenções policiais de caráter repressivo. As intervenções policiais numa situação de risco nível 2 são intervenções onde o policial deve fazer uma verificação preventiva. Verificação preventiva, que é a mesma coisa que checagem, averiguação. E uma situação de risco nível 1, o caráter da intervenção policial é educativo ou assistencial. Beleza? E assim a gente conclui aqui essa classificação de risco. E é muito importante, meus amigos, essa classificação de risco, porque ela que vai ser o fator balizador que vai orientar qual conduta que o policial irá adotar em determinada situação que ele é empenhado. Se a situação é de risco nível 1, a guarnição vai adotar essa técnica ou essa tática. Se a situação é de risco nível 2, já é uma outra técnica, uma outra tática. Se é risco nível 3, já muda a técnica e muda a tática. Então é muito importante essa classificação de risco, porque é a partir dela que os policiais irão traçar o seu planejamento de como agir. Porque existem já condutas policiais pré-estabelecidas. Claro que nem toda ocorrência é igual uma com a outra, mas já existem algumas condutas policiais pré-estabelecidas que servem de norte, de referência para o policial atuar. E em cada caso, o policial ele vai só adaptar a cada situação. Mas é importante por isso, porque ela viabiliza a conduta policial em cada situação que ele é designado para empenhar. Beleza? E a classificação de risco, ela é feita com base em quê? Com base nas informações adquiridas na etapa 1 e na etapa 2. Então, a etapa 1 e 2 foram etapas de coletar informação. Ok? E com base nessas informações, eu consigo fazer uma classificação de risco. Por exemplo, lá na etapa 2, a guarnição teve a informação que os infratores estão armados. Ops, então, se está armado, eu já vou com a cabeça voltada para o risco nível 3. Tá vendo só? Então, é isso. Beleza? Então, a gente tem que trabalhar com informações para fazer uma correta classificação de risco. Vamos lá. Então, etapa 3, 5, 5, né, gente? Vamos agora para a etapa 4. Etapa 4, a avaliação de risco. A etapa 4, ó, IAKA, né? KA, né? Então, as últimas letras é a letra A. Então, a quarta etapa começa com a letra A. Análise de vulnerabilidade. Mas é vulnerabilidade de quem? Ou de quê? Né? Essa vulnerabilidade é a vulnerabilidade da equipe policial, que porventura ela possa ter para aquela intervenção. Então, quando eu falo em análise de vulnerabilidade, estou falando sobre os pontos fracos que a equipe tem, os pontos sensíveis, os pontos vulneráveis mesmo. Então, esses pontos vulneráveis diz respeito, por exemplo, aos recursos que existem para responder
uma ameaça. Então, quando nós falamos em pontos vulneráveis, uma equipe pode ser vulnerável quanto à sua competência profissional para atuar naquela ocorrência. Ela pode ter um ponto vulnerável quanto ao efetivo policial, que pode ser insuficiente para atuar com supremacia de força. É um ponto vulnerável. Pode ser vulnerável quanto aos meios, né, logísticos, armamento, colete, equipamento, comunicação, veículos disponíveis para atuar naquela ocorrência. Então, a vulnerabilidade diz respeito a tudo isso. As competências profissionais do policial militar para agir diante do cenário e das funções técnicas que são exigidas para cada tipo de ameaça, efetivo policial e os meios, os instrumentos que o policial dispõe para atuar. Okay? Então, tudo isso diz respeito à análise das vulnerabilidades. Então, resumindo, a análise das vulnerabilidades consiste em analisar os recursos que existem para responder à ameaça. Vou dar aqui um exemplo. Nessa ocorrência, nesse exemplo que eu dei aqui mais cedo, né, que a guarnição foi empenhada para abordar um veículo com 2 ocupantes parado ali na porta de uma agência bancária, no município, né, do interior do estado. Beleza. A guarnição avaliou, né, e achou que teria condições de abordar. Eu vou só aqui acrescentar mais uma informação a esse fato. Beleza? Próximo a esse veículo parado, tinha um outro veículo, uma caminhonete, uma Hilux, com mais 4 ocupantes. Já mudou muita situação, não mudou? Olha só como é que mudou. E a guarnição de serviço é a guarnição de um destacamento. 2 policiais de serviço. Para fazer uma abordagem dessa, vocês acham que tem segurança para isso? Tem condições? Pois é. Então é uma análise que deve ser feita pela guarnição. Então, se a guarnição analisar, eles julgarem que não tem condição para abordar naquele momento, naquele local, não aborda. Espera o melhor momento para fazer a abordagem. Pede reforço, pede apoio, pede cobertura. Ok? O que não deve é agir, né, de qualquer jeito. Então, isso é uma análise de vulnerabilidade. Guarnições, né, é uma cena assim, bem característica da atuação de uma quadrilha do Novo Cangaço numa cidade do interior. Atua com muitos homens, né, muitos bandidos, com vários veículos, com armamento pesado. Então, tem que ser avaliado. Ok? Beleza. Então, a guarnição não abordou, esperou chegar um reforço de outra cidade. Só que nesse meio tempo que a guarnição esperou chegar um reforço, procurou um lugar seguro para aguardar chegar um reforço, a quadrilha agiu. Chegou lá já rapidamente, colocou explosivos nos caixas eletrônicos, né, explodiram os caixas eletrônicos, pegaram ali o dinheiro e fugiram, enquanto o reforço estava chegando. O reforço chegou, só que o pessoal já tinha ido embora. Aí, quando o reforço chegou, de uma cidade vizinha, a quadrilha havia deixado para trás um artefato explosivo que não havia sido detonado. Olha a situação. Né? Então, nesse caso aqui, esses policiais do destacamento têm competência técnica para fazer essa avaliação desse artefato explosivo, desativar esse artefato, né? Não tem competência técnica para isso, né? Para isso. Mas tem policiais na corporação que tem, que é o Esquadrão Antibombas do BOP. Então, aciona quem tem competência quando aqueles policiais não têm aquela respectiva competência. Ok? Então, cada um no seu quadrado. Então, quando os policiais decidem não mexer naquele artefato explosivo e optam por acionar o Esquadrão Antibombas do BOP, eles fizeram o quê? Uma análise das vulnerabilidades em relação à competência técnica que eles tinham para atuar naquele cenário. Tranquilo, pessoal? Então, tá bem explicadinho, tá? Beleza. E vamos agora para a etapa 5. Etapa 5 da avaliação de risco. Olha só. A etapa 5 ela é chamada de avaliação de possíveis resultados. Eu vou repetir, porque aqui cada palavrinha dessa tem uma importância gigantesca numa questão de prova. Avaliação de possíveis resultados. Olha só, gente. O que é isso, na verdade? O que é avaliação de possíveis resultados? Eu vou falar aqui basicamente o conceito e vou dar uns exemplos aqui também, tá? Essa avaliação de possíveis resultados é, na verdade, uma análise, uma avaliação da relação custo-benefício da intervenção policial. Custo-benefício. Vou dar aqui um exemplo. Vamos imaginar que durante uma perseguição policial, essa perseguição está ocorrendo numa área urbana, né, uma área movimentada, pessoas passando, veículos passando, né, residências, comércios. E aí, o veículo em fuga começa a disparar contra a guarnição nessa perseguição policial. E aí os policiais fazem uma avaliação de possíveis resultados se eles revidarem a esses disparos dos bandidos, nesse local, nesse momento. Bom, se nós, policiais, revidarmos aos disparos, o que pode acontecer? Quais resultados que podem vir? Eu posso atingir uma vítima que está no veículo em fuga, no porta-malas do veículo em fuga, como refém. Posso atingir um transeunte que passa pela rua. Posso atingir o condutor do veículo e isso provocar um grave acidente. Olha as consequências.
de um disparo contra um veículo em fuga, quando ele não é avaliado corretamente. Né? Então, aqui os policiais estão fazendo uma avaliação do que pode resultar aquela intervenção policial que está sendo pensada. Então, vale a pena eu intervir para ter esse resultado? Aí é uma avaliação do custo-benefício. É o custo-benefício. Ok? Aqui o manual não está fechando nada, nem proibindo nada. Está colocando para o policial avaliar as consequências dos seus atos. Se ele julgar que vale a pena aquele risco, então faça. Ok? Então, cabe ao policial, no momento, avaliar cada caso. Ok? Mas que tem que ser avaliado, tem que ser avaliado. Beleza? Então, meus amigos, agora um ponto importante que nós temos que ter aqui, agora para fins de prova. Depois de compreender a etapa, agora para fins de prova. Vocês estão percebendo que a palavra avaliação, ela aparece algumas vezes aqui nesse contexto, né? Eu falei aqui de avaliação de risco, que é o processo como um todo, né? A avaliação de risco tem 5 etapas, então é o processo como um todo. Eu falei aqui de avaliação das ameaças, não falei? É quando a guarnição coleta informações do agente ameaçador. Falei agora aqui de avaliação de possíveis resultados. Tudo tem a palavrinha avaliação. Nós temos que compreender qual é o contexto em que a palavra avaliação está sendo utilizada, porque é uma palavra que ela cabe em vários sentidos. A gente vai estudar nas próximas aulas o tema intervenção policial. E a intervenção policial também tem etapas. Nós temos 4 etapas da intervenção policial. Eu vou adiantar aqui alguma coisa para a gente poder fazer uma comparação aqui com essa etapa 5. Beleza? Que é uma pegadinha. A etapa 4 da intervenção policial, é chamada de avaliação. Ó, de novo aqui, ó, avaliação. Só que a etapa 4 da intervenção policial é chamada de avaliação, só que é uma avaliação do que resultou, do que aconteceu. O policial, ele recebe informações, ele faz o planejamento do que fazer, ele executa o planejamento e, no final, ele avalia como que foi essa execução. Ok? Isso, né, nas etapas da intervenção policial. Então, é uma avaliação do que já aconteceu. A etapa 4 da intervenção policial. Aqui na etapa 5 da avaliação de risco, é uma avaliação de possíveis resultados. Ou seja, são resultados que ainda não aconteceram. Entenderam? Então faz toda a diferença mencionar aqui, ó, no nome dessa etapa, essa expressão, possíveis resultados. Porque se for só a palavra avaliação, aí pode se misturar, pode se confundir com a etapa 4 da intervenção policial, que também chama avaliação. E lá é uma avaliação já dos resultados, e não avaliação de possíveis resultados. Da mesma forma, se a questão de prova afirmar a etapa 4 da intervenção policial é avaliação de possíveis resultados, também está errado. Entenderam? A etapa 4 da intervenção policial é a avaliação. A etapa 5 da avaliação de riscos, que esse assunto aqui é chamada de avaliação de possíveis resultados. Então, a gente não pode misturar essas duas coisas. São contextos diferentes. São assuntos diferentes. Beleza? Combinado? Então é isso, pessoal. Então, assim a gente conclui aqui, né, as 5 etapas, a explicação das 5 etapas da avaliação de risco. Tá? Então, para recapitular, uma breve recapitulação, uma breve revisão aqui, ó, do que nós falamos. Nós falamos que a metodologia de avaliação de risco compreende quantas etapas? Compreende 5 etapas. Para nós lembrarmos dos nomes das etapas, de quais são as etapas, nós temos que lembrar de que bizu. Qual é o bizu? IACA ao quadrado ou IACA, né? E aí eu pego lá os nomes, né? Etapa 1, I. I de quê? I de identificação de direitos e garantias sob ameaça. IA, a avaliação de quê? Das ameaças. IAK, letra C, classificação de risco. IAKA, primeira letra A, lá do finalzinho, análise de vulnerabilidades. E etapa 5, avaliação de possíveis resultados. Falamos da classificação de risco, que tem quantos níveis a classificação de risco? Temos 3 níveis de risco. Risco nível 1, nível 2, nível 3. Qual é o estado de prontidão compatível com risco nível 3? Me responde aí. Estado de alarme. Qual é o estado de prontidão compatível com risco nível 1? Estado de atenção. E qual é o estado de prontidão compatível com risco nível 2? Estado de alerta. Qual é o caráter da intervenção risco nível 3? Ou da situação risco nível 3? Caráter repressivo. Qual é o caráter da intervenção feita numa situação risco nível 1?
caráter educativo ou assistencial. Beleza? Então, tudo isso é importante para a prova. Tranquilo? Qual é a etapa da avaliação de risco que a guarnição coleta informações da própria equipe? Da própria equipe. Eu tenho equipamento compatível com essa situação? Eu tenho efetivo para atuar com supremacia de força? Eu tenho competência técnica profissional para atuar nessa ocorrência? Que etapa que é essa? Que faz essa avaliação dos recursos disponíveis. Etapa 4. Análise das vulnerabilidades. Qual é a etapa que os policiais coletam informações acerca do agente, do autor, do infrator? Qual é a etapa? Etapa 2. Avaliação das ameaças. Beleza? Então, meus amigos, ok, uma breve revisão de tudo que nós vimos nessa aula de hoje. Tá bom? Então, agora, seguindo aqui o nosso método de aula, tá? Nós aqui, ó, conhecemos a matéria por meio da minha apresentação a vocês dessa matéria. Fizemos agora aqui uma breve revisão dessa matéria, uma recapitulação, uma checagem de alguns pontos mais importantes. E agora a gente vai praticar CRP. Praticar agora, tá? Com algumas questões que eu selecionei para a gente poder entender os formatos de questões possíveis sobre esse assunto. Beleza? Vamos lá. Primeira questão. Olha, a questão do CHO de 2025. Questão assim, tá bem recente, hein? Essa questão número 1 é uma questão que ela pede para marcar a alternativa incorreta. Gente, ultimamente o CRS tem feito muitas questões com esse formato, viu? Para marcar a alternativa incorreta. Muito mesmo, muito comum. Então vamos lá. Primeira alternativa. A identificação de direitos e garantias sob ameaça. Etapa 1. Aí vamos sempre fazer perguntas para a frase. Essa é a etapa 1. Ó, ó o IACA aqui, ó o IACA. Identificação de direitos e garantias sob ameaça. Então, o I está aqui, ó, de identificação de direitos e garantias sob ameaça. Beleza. Etapa 1 da avaliação de risco. Tá certinho, tá? Consiste em, ó, o verbo aqui, ó, identificar qual direito ou garantia está sendo exposto ao risco. Os bens móveis e imóveis sujeitos a algum tipo de dano, as circunstâncias e o histórico dos fatos, o comportamento das possíveis vítimas envolvidas, o tipo do delito, a possibilidade de evolução do problema. Então, percebam só que tudo aqui está dentro do que nós falamos sobre a etapa 1. Não é isso? Então, está correta, podemos, portanto, eliminar a alternativa A. Beleza. Vamos para B, então. A classificação das ameaças. Vamos lá, pessoal. IAK, ó, classificação das ameaças, etapa 2. Peraí, pelo IACA, a etapa 2 começa com a letra A de avaliação das ameaças, e não classificação das ameaças. Viu como é que o IACA nos ajuda? Então, olha só, de cara já pode considerar essa alternativa como incorreta. Beleza? Olha aqui, ó, consiste em avaliar as características dos fatores que ameaçam direitos e garantias. Classificação é graduar determinado assunto em níveis. Isso é que é classificação. Então, a incorreta é justamente a letra B. Já achamos. Mas para ter certeza, né? Embora já tenhamos certeza que isso aqui está errado, mas é bom confirmar, né? Letra C agora. Em algumas situações, a avaliação de risco leva o policial militar à conclusão de que não possui condições suficientes, ou seja, efetivo de policiais, armamento, treinamento, entre outros, para agir imediatamente. É o que é feito, por exemplo, na etapa 4, a análise das vulnerabilidades. O policial pode se ver numa situação que ele não tem condição de agir naquele momento. Vai ter que pedir cobertura, pedir apoio, pedir reforço. Então está corretíssimo, eliminada. E a letra D, avaliação de possíveis resultados. Aqui, ó, etapa 5. É a análise da relação custo-benefício. Meus amigos, uma expressão que a gente pode assim, associar de imediato à etapa 5 é isso aqui, tá? É essa expressão aqui, ó. Relação custo-benefício. Vale a pena agir dessa forma, nesse lugar? Vale a pena os riscos envolvidos? Agir assim? Ok? Custo-benefício da intervenção policial militar diante de cada situação de risco. Cabe ao policial militar estimar quais serão os resultados de suas ações e seus reflexos da defesa da vida e das pessoas, no reforço de um cenário de paz social e na imagem da PMMG. Então, está corretíssimo aqui, ó, letra D. Então, confirmamos aqui, letra B mesmo, alternativa incorreta. Beleza? Vamos lá. Questão número 2. Questão do EAP, primeiro tenente, 2024. Olha só, gente. Questão naquele formato que a gente já conhece,
de analisar as afirmativas e verificar quais estão corretas, quais são verdadeiras, ok? Vamos lá. Primeira afirmativa. A metodologia de avaliação de risco compreende 5 etapas. Aqui tem um número, tem 5 etapas. É isso mesmo? São 5 etapas? Vamos lembrar do IAKA? 5 etapas. Maravilha. Aqui está certo, então. Sendo elas a identificação, olha a letra I aqui, ó, identificação de direitos e garantias sob ameaça, avaliação das ameaças, classificação de risco, análise das vulnerabilidades e o diagnóstico provável da intervenção. Epa, peraí. A última letra do IACA é a letra A, não é a letra D, não. Então, aqui está errado. Diagnóstico é etapa de outro assunto. Diagnóstico é etapa 1 da intervenção policial. Vamos chegar lá ainda. Então, aqui, ó, a afirmativa é falsa. Beleza? Muito bem. Vamos para 2 agora. Não há condutas operacionais pré-estabelecidas para cada nível de risco determinado, uma vez que cada atuação do policial militar é cercada de particularidades. Olha só, gente. Falei com vocês na primeira aula que sempre que nós encontrarmos a palavra não numa frase, vamos ficar ligados, porque geralmente é para deixar a frase errada. Geralmente. Por quê? O que nós falamos aqui? Se nós temos 3 níveis de risco, isso serve para quê? Para determinar qual é a conduta policial que será determinada para aquela situação. Logo, com isso, nós temos, sim, condutas operacionais pré-estabelecidas, que podem, claro, ser adaptadas para cada caso. Né? Mas tem, sim, condutas pré-estabelecidas. Tanto é que nós temos muitos POPs, né? Procedimento operacional padrão. São condutas operacionais pré-estabelecidas. Então, há, sim. E para cada nível de risco, há uma conduta operacional pré-estabelecida. Então, o não aqui, ó, já começou deixando a frase incorreta. Portanto, ela é falsa. Beleza? Vamos lá. Etapa 3, aliás, afirmativa 3. Na etapa 2, ó, etapa 2, da metodologia de avaliação de risco. Etapa 2, classificação de risco. Espera aí, vamos usar o IACA de novo? Etapa 2, IACA. A etapa 2 começa com a avaliação, é a avaliação das ameaças. A letra C é na etapa 3, classificação de risco. Então, não teve aqui uma compatibilidade do nome da etapa com o número da etapa. Então, já posso aqui eliminar, já posso marcar como falsa a afirmativa 3. Ok? Afirmativa 4. Vamos lá, etapa 4. A etapa 4 da metodologia de avaliação de risco. Análise das vulnerabilidades. Bateu aqui? Etapa 4, IAKA, análise das vulnerabilidades. Beleza, tá certo. Consiste em analisar, ó, o verbo aqui certinho, ó, os recursos humanos e logísticos, né, efetivo, equipamento, armamento, né, para responder à ameaça. Até aqui, tudo certo? Tudo certo. As competências profissionais dos policiais militares para agir no cenário em função das táticas e técnicas adequadas aos tipos de ameaças são analisadas em outra etapa da metodologia de avaliação de risco. E aí? A competência profissional também é analisada dentro do contexto da análise das vulnerabilidades? Sim, é dentro desse mesmo contexto. Analisa-se as competências profissionais, o efetivo e os meios logísticos também. Ok? Então, é nessa etapa 4 também que analisa as competências profissionais. Então, a afirmativa 4 também é falsa. Ok? Então, todas as assertivas estão erradas. Então, nenhuma assertiva está correta. Olha aqui, ó. Alternativa A para a questão de número 2. Beleza? Muito bem. Vamos lá, pessoal. Terceira questão. A terceira questão, ela pede para marcar a alternativa correta. Olha aqui, ó, correta. Vamos lá. Etapa 1. Etapa 1. Gente, sempre fazendo perguntas. A etapa 1 é classificação de risco? I-A-K. Não, a etapa 1, eu sei que começa com a letra I. I de quê? De identificação. Identificar direitos e garantias sob ameaça. Então, aqui não houve uma correspondência correta do número com o nome da etapa. Então, errada, descartada. Letra B. Etapa 4, IAK. Etapa 4, análise das vulnerabilidades. A etapa 4 é a análise das vulnerabilidades?
Certinho. Beleza. Vamos continuar agora na frase aqui. Consiste em analisar os recursos que existem para responder à ameaça. Certo? Certo. Então, a questão pede para marcar a alternativa correta, a correta, letra B. Para ter certeza, ou se eu tivesse dúvida que a B é a correta, a gente vai então tentar marcar também por eliminação. A gente marca por convicção, mas também marca por eliminação, tá? Letra C, etapa 3. Etapa 3, IACA, classificação de risco. Opa, não bateu aqui, ó. Que fala que a etapa 3 é a identificação de direitos e garantias sob ameaça. Errada. Etapa 2, classificação das ameaças. Primeiro que a etapa 2 é avaliação das ameaças e não classificação das ameaças. Beleza? Então também está errado. Então pronto, né? A letra B, certificamos aqui, ó, é a alternativa correta. Vamos para a questão 4. A gente está aqui procurando diversificar, né, a abordagem do assunto em várias vertentes, vários aspectos, para a gente poder, assim, saturar toda essa informação do capítulo 2, para a gente não ser surpreendido em nenhuma hipótese numa questão de prova. Bom, essa questão 4, né, ela fala sobre o MTP 01 no quesito avaliação de risco. Está aqui, ó, avaliação de risco. E ela pede para marcar a afirmativa correta quanto à avaliação de risco. Muito bem. Letra A. Risco nível 2. Ó, risco nível 2. É caracterizado pela real possibilidade de ocorrerem ameaças que comprometem a segurança. Bom, risco nível 1 é uma reduzida possibilidade. Risco nível 2 é uma real possibilidade. E o risco nível 3 é um risco real. É onde já houve a concretização do dano, não é isso? Então a letra A está correta. É uma real possibilidade. Vamos marcar aqui a letra A. E vamos ter certeza achando o erro nas demais. Letra B. Risco nível 3. Ó, caracterizado pela reduzida possibilidade. Não, falei agora, né, gente? A reduzida possibilidade é no risco nível 1. Então, a letra B está incorreta. Letra C. Risco nível 1. Aqui, ó. Consiste em analisar os recursos que existem para responder à ameaça. Aqui misturou os níveis de risco com a etapa 4 da avaliação de risco, que é a análise das vulnerabilidades. Tudo bagunçado aqui, ó, a letra C. Então, está muito errado. E a letra D fala que o risco nível 4. Espera aí. Existe risco nível 4 de alguma coisa nos manuais? Não, não existe. Só existe até o risco, até o nível 3. Não importa o assunto. É nível 3. Olha, são 3 níveis de risco, são 3 níveis de intervenção policial, são 3 níveis de comportamento do abordado, do suspeito, são 3 níveis de força da polícia, são 3 níveis de abordagem a veículo, tudo até 3 níveis. Não existe nível 4, 5, 6, de nada. Beleza? Então a alternativa D também está incorreta. Tranquilo? Beleza. Vamos para a questão número 5. Já mudou o formato. Mas, como nós sabemos da essência, o importante é conhecer a essência. Ok? E ajustar a cada formato de questão. Aqui temos o formato para relacionar a segunda coluna de acordo com a primeira. E qual foi a dica que nós demos na primeira aula? Sempre comece a análise pela primeira frase da segunda parte da questão. Ou seja, da segunda coluna. Tá aqui, ó. É a análise da relação custo-benefício. Olha aqui a palavra aqui, a expressão aqui, ó. Custo-benefício da intervenção policial diante de cada situação de risco. Cabe ao policial militar calcular quais serão os resultados de suas ações e seus reflexos na defesa da vida e das pessoas. Bom, então essa relação custo-benefício, né, aquela questão, né, é o questionamento, vale a pena agir assim? Quais são os reflexos? Então isso aqui, essa frase, ela diz respeito à etapa 5 da avaliação de risco. Avaliação de possíveis resultados. Então, na sequência aqui, ó, nós temos o número 5. Se a sequência numérica começa com o número 5, para nós já ganharmos tempo e gastar menos energia, podemos eliminar a letra A e a letra C. Ok? Agora o meu foco fica só entre a letra B e D. Vamos para a próxima frase. Permite ao policial militar agir dentro de padrões de segurança. Olha aqui, ó, importantíssimo aqui, ó. Auxilia na escolha do comportamento tático mais adequado. Olha só, gente. Qual é a etapa da avaliação de risco que vai auxiliar o policial na escolha do comportamento, da conduta a ser adotada naquela ocorrência? Não é a etapa 3? Classificação de risco? De acordo com o nível de risco,
nós temos uma conduta operacional pré-estabelecida para atuar. Então, a etapa que auxilia nessa escolha do comportamento tático mais adequado é a etapa 3, classificação de risco, de acordo com cada nível de risco. Portanto, número 3. 5, 3 na sequência, ainda estamos entre a letra B e a letra D. Vamos para a próxima aqui, então. Ó. Consiste em identificar, opa, tem um I aqui num verbo, ó, identificar quais são os indivíduos expostos ao risco. Se eu parar por aqui a frase, eu já consigo achar a resposta. Se é identificar, a única etapa que começa com a letra I da avaliação de risco é a etapa 1, identificação de direitos e garantias sobre ameaça. Então, número 1. 5, 3, 1, temos resposta? Pronto, temos resposta. Letra B, 5, 3, 1. Para ter certeza, vamos ver aqui, ó, a penúltima frase. Consiste em avaliar as características dos fatores que ameaçam direitos e garantias. A avaliação das ameaças, número 2, não é isso? Por fim, consiste em analisar os recursos que existem para responder à ameaça. Analisar, etapa 4, análise das vulnerabilidades. Questão muito fácil, pessoal. Fácil assim, né? Dentro dessas palavrinhas que nós aqui sempre destacamos, que são as palavras que a gente tem que associar com cada etapa. Então, 4, confirmado, letra B. Vamos para a questão número 6. Ó, a questão número 6 é uma questão assim, semelhante a uma que nós já fizemos aqui, mas tem um outro conteúdo, tá? Ela pede para marcar a alternativa correta acerca da etapa 3 da avaliação de risco. Qual é a etapa 3 da avaliação de risco? Classificação de risco. Quais são os níveis de risco? É por aqui que a gente vai trabalhar, então, dentro dessa questão 6. Alternativa A. O risco nível 2 está presente em situações rotineiras do patrulhamento e intervenções de caráter repressivo, educativo e assistencial. Vamos lá, pessoal. Aqui tem alguns pontos de confusão nessa frase. Primeiro, qual é a situação que está presente? Qual é o risco, o nível do risco que está presente em situações rotineiras do patrulhamento? Uma situação de normalidade, por exemplo, um patrulhamento ordinário, é o risco nível 1. Não é isso? Risco nível 1 e não risco nível 2. E ainda assim, se aqui fosse o risco nível 1, o risco nível 1, ele é caracterizado, né, as intervenções são caracterizadas por um caráter educativo e assistencial. Não é repressivo. O repressivo diz respeito às intervenções empregadas numa situação de risco nível 3. Então, a letra A está erradíssima. Podemos eliminar. Letra B. O risco nível 3 é caracterizado pela real possibilidade. Não é risco real, não, tá? De ocorrerem ameaças que comprometem a segurança. São situações nas quais existem fundada suspeita. Espera aí. Aqui nós estamos falando de quê? De uma situação risco nível 2. Fundada suspeita, risco nível 2. Real possibilidade de ocorrer ameaça, risco nível 2. Ok? O risco nível 3 é um risco real. Já se concretizou o dano, a ameaça. Então está errada também a letra B. Letra C. O risco nível 4, espera aí, não existe. De cara, não existe risco nível 4. Vou nem ler o restante da frase. Está errado. E por eliminação, resta marcar a letra D. O estado de prontidão coerente com risco nível 1 é o estado de atenção, entre parênteses, representado pela cor amarela. Perfeito. Letra D, alternativa correta. Questão 7. Formato de VOF, essa questão aqui. Vamos lá. Para cada nível de risco determinado, haverá condutas operacionais pré-estabelecidas, como referência para a ação policial militar. Então, aqui diz que haverá conduta operacional pré-estabelecida. Cuidado, porque está sujeito, uma outra possibilidade de questão, colocar um não aqui, ó, para deixar a frase errada. Mas aqui está certo. Então, é verdadeira. Questão 7. A questão 7, beleza? Vamos lá. Segunda frase. A sistematização das respostas esperadas a partir da identificação e classificação de risco em uma intervenção policial militar inviabiliza a seleção de força e a aplicação de procedimentos. Olha o que a frase falou, gente. A sistematização das respostas esperadas a partir da identificação e classificação dos riscos em uma intervenção policial militar inviabiliza, olha o IN aqui, ó,
a seleção de força e a aplicação de procedimentos. Como é que inviabiliza? Se é o contrário, na verdade, viabiliza. Quando eu trabalho dentro de uma metodologia, ou seja, de uma sistematização, que é a avaliação de risco, quando eu identifico a ameaça, eu classifico o risco, isso viabiliza qual é o nível de força que eu vou empregar dentro daquela situação. Então, olha só, o prefixo in aqui, gente, ó, deixou a frase incorreta. Porque, na verdade, viabiliza. Viabiliza. Olha que detalhe perigoso na frase. Mas vocês já estão alertados sobre essas armadilhas. Vocês não podem errar isso, é uma questão de prova. Gente, por favor, estou aqui avisando inúmeras vezes. É isso que a banca vai cobrar de vocês. Então, aqui, ó, é F na segunda afirmativa. Vamos para a terceira. Não existem ocorrências iguais. Beleza, isso é óbvio. Contudo, é possível desenhar um conjunto de situações básicas que podem servir de modelos aplicáveis ao treinamento. E aí, pessoal? Lógico que é, né, pessoal? Porque como é que nós fazemos os nossos treinamentos policiais? A partir de situações que são previsíveis. São situações básicas, previsíveis. E a partir delas, elas servem de base para a gente criar um teatro para fazer um treinamento. Ok? Embora não existam ocorrências iguais. Mas como nós já temos em nossa mente ações já previamente ensaiadas, fica muito mais fácil, posteriormente, fazer uma adaptação a cada caso concreto. Ok? Então, de fato, não existem ocorrências iguais. Mas é possível, sim, desenhar ou ensaiar ou previsualizar, né, um conjunto de situações básicas que servem para o nosso treinamento. Então, afirmativa correta. Beleza? Vamos lá. A quarta. A avaliação de risco. Quando eu falo em avaliação de risco, vamos sempre lembrar, é o processo como um todo, é a metodologia como um todo, as 5 etapas. Possibilita o uso de técnicas e táticas adequadas às diversas formas de intervenção policial. Possibilita o uso de técnicas e táticas adequadas às diversas formas de intervenção policial. Nós temos intervenções policiais para atuar no risco nível 1, 2 e 3. E o que vai nos auxiliar nessa escolha é justamente a classificação de risco, que é uma das etapas da avaliação de risco. Então, a frase está correta. Agora, gente, aqui tem uma palavrinha aqui, ó, perigosíssima, perigosíssima. Eu vou incluir aqui 2 letras nessa frase, 2 letras, para tornar essa frase incorreta. Essas letrinhas aqui, ó, antes dessa palavra, ó. A avaliação de risco impossibilita. A palavra possibilita, ela aceita a inclusão do prefixo in. Tá vendo só? Um detalhe sutil, que quase ninguém talvez perceberia. Então, se tivesse, aqui não tem, tá? É só um exemplo que eu estou mostrando para os senhores. Então, aqui, ó, é verdadeiro, tá? Nem toda ação policial militar deverá ser precedida de uma avaliação de risco, dos riscos envolvidos. Ó, nem toda ação policial militar deverá ser precedida de uma avaliação dos riscos envolvidos. Meus amigos, voltando aqui à aula, o que nós falamos? Toda intervenção policial tem um certo grau de risco. Se toda intervenção policial tem um certo grau de risco, toda intervenção policial deve ser precedida de uma avaliação de risco. Então, o NEM aqui, ó, o NEM aqui, ó, deixando a frase incorreta. Só o NEM deixou a frase errada. Se não tivesse o NEM na frase, ela estaria correta. Então, falsa, beleza? Então, a sequência ficou VF, VVF. VF, VVF, alternativa C. Vamos lá, pessoal. Penúltima questão de hoje, tá bom? Questão 8, penúltima. Quase acabando já. O MTP-01 classifica os níveis em 3... Classifica os níveis de risco em 3 níveis. Nesse contexto, leia as afirmativas abaixo e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. E, em seguida, marque a correspondência correta. Primeira afirmativa. O risco nível 2 é caracterizado pela concretização do dano. Não. Concretização do dano, qual é o risco? Risco nível 3. Portanto, F. Segunda afirmativa. O risco nível 3 se dá em intervenções policiais de caráter preventivo. Não. O risco nível 3 se dá em intervenções policiais de caráter repressivo. Então, falso também. Já temos resposta? FF? Ainda não, né? Só podemos aqui eliminar a letra B. Vamos lá. O estado de prontidão coerente com risco nível 1 é o estado de atenção, cor amarela. Tá certo? Tá certo. Houve correspondência. FFV. FFV,
posso eliminar agora a letra C. E a próxima aqui, ó. O risco nível 3 é caracterizado pela real possibilidade de ocorrerem ameaças. Na verdade, é o risco nível 2, né? Que tem essa real possibilidade. Porque o risco nível 3 é quando o risco já é real. Então, aqui, ó, é falsa. Tá? Então, FF, VF, alternativa A, para a questão 8. Vamos para a última questão, pessoal. Questão 9. Vamos lá. A questão 9 é para marcarmos a alternativa correta. Veio um X aqui, ó, não sei por quê. Mas vamos lá. Alternativa A. Ah, tá. Marque a alternativa correta de acordo com o MTP 01. A metodologia de avaliação de riscos compreende 5 etapas que devem ocorrer na seguinte ordem. Então, a questão está nos cobrando, né, para a gente poder achar aqui na alternativa, qual é a alternativa que tem a ordem correta das etapas da avaliação de risco. Gente, sem olhar para as alternativas, de cara, vamos aqui lembrar de quê? Do IAK, beleza? Se eu tenho IAK, eu já sei que a etapa 1 começa com a letra I. I de quê? Identificação de direitos e garantias sobre ameaça. Se eu sei que a primeira etapa começa com a letra I, eu já consigo eliminar aqui algumas alternativas nessa questão. Olha só. A letra A diz que a primeira etapa é a avaliação das ameaças. Tá vendo só? Já posso de cara eliminar a letra A. Nem olho para ela mais. A letra B diz que a primeira etapa é identificação de direitos e garantias sobre ameaça. Então, está classificada para ser analisada de forma mais profunda. Letra C também diz que a primeira etapa é a identificação de direitos e garantias sobre ameaça. Então, também está certo. Deixo na espera. Letra D fala que a primeira etapa é a avaliação das ameaças. Já posso também eliminar aqui. Está errado. Então, estou entre a letra B e C. Na letra B, diz que a segunda etapa é a avaliação das ameaças. Na letra C, também diz que é a avaliação das ameaças. Eu continuo analisando as duas alternativas. Letra B, diz que a etapa 3 é análise das vulnerabilidades. IAK. Não, peraí. A etapa 3 começa com a letra C. C de quê? De classificação de risco, que é a etapa 3. Então, pronto aqui, ó. A resposta é a alternativa C para a questão de número 9. Beleza? Falei com vocês. A ordem das etapas é importante. E também é importante nós associarmos o número da etapa 1, 2, 3, 4, 5, com o nome da etapa. Tá vendo só como que o IACA nos auxilia tanto para responder questões sobre esse assunto? E olha, gente, a avaliação de risco é um tema transversal, tá? É um tema que nós vamos ver ele, sim, ao longo dos demais manuais também. Nós precisamos aqui, sim, nos aprofundar nele, terminar essa aula, assim, sem nenhuma dúvida, beleza? Com compreensão completa desse assunto, beleza? Maravilha. Então, essa foi a nossa última questão de hoje. Próxima aula, iremos iniciar o terceiro capítulo, nossa última parada, antes de começar aqueles 3 temas principais do MTP 01. Nossa última parada para abastecer com mais informações é no capítulo Pensamento Tático. Combinado? Então, meus amigos,